Olá pessoal, este vídeo é dedicado para aquelas pessoas que já estão fartas de cortar a relva e querem ter uma forma automática de cortar a relva. E para isso eu vou-vos falar da minha experiência que tem sido com o robô corta-relvas Landroid, o M500. Portanto, eu quero falar neste vídeo um bocado da minha experiência, eu já o tenho há cerca de um mês, portanto já há cerca de um mês que eu não tenho tratado praticamente nada do jardim. Quero-vos falar de algumas considerações do que é que vocês devem ter em conta e se realmente isto funciona ou não. Em relação a cortar a relva, eu tenho um jardim com cerca de 10 por 10, ou seja, estamos a falar de cerca de 100 metros quadrados de jardim de relva, e eu demorava cerca de 1 hora a 2 horas a cortar a relva. A minha maior chatice não era tanto cortar a relva, mas sim depois ter que, sempre que enchia o saco do corta-relvas, tinha que meter para um saco e depois tinha que juntar os sacos todos e tinha que os ir deitar ao lixo. Portanto, era sempre um processo que chateava mais ter que parar de cortar a relva, ter que esvaziar, guardar e depois mais tarde deitar ao lixo. E o conceito destes robôs corta-relva é cortarem a relva praticamente todos os dias, ou dia sim, dia não. E assim vão cortar a paras muito pequenas que vão servir de adubo para a própria relva. Enquanto que quando eu cortava a relva com um corta-relvas mais tradicional, deitava fora a relva, ou seja, estava a deitar fora os nutrientes. O objetivo do corta-relvas, do robô corta-relvas, é vocês aproveitarem a própria relva como adubo para a relva. Ou seja, as aparas são milimétricas, não se notam tanto na relva. Claro que quando andarmos descalços vai sempre alguma relva prender aos pés, mas facilita o trabalho porque vocês não têm que cortar a relva. Eu escolhi o Landroid porque pelo menos andei a ver muitas análises e andei a ver muitas opiniões e dentro do que eu precisava e do que eu queria, achei que fosse a melhor solução. Isto porque o Landroid, por exemplo, dá para ligar ao smartphone por Bluetooth ou dá para ligar por Wi-Fi. E se vocês tiverem rede Wi-Fi no vosso jardim, significa que, por exemplo, pela Alexa ou pelo smartphone, vocês conseguem controlar o robô para cortarem a relva quando quiserem. No entanto, claro que eu prefiro pôr tudo em modo automático e ele é que define o que é que quer fazer. O que eu tenho reparado é que, por exemplo, todos os dias faz-me um ciclo de corte e assim a relva vai ficando sempre uniforme. Portanto, isto são os conceitos iniciais que vocês devem ter em conta. Depois também o Android M500. É um modelo intermédio, existe um mais barato. Eu escolhi este porque este tem a questão do cut to the edge e significa que consegue cortar relativamente perto dos muros, enquanto que os outros têm um corte mais centralizado. Ficam com uma área maior que não conseguem cortar perto dos muros. E eu assim só tenho que ir depois com uma rebardadora e cortar à volta a relva e fico com o jardim uniforme. Ou seja, ele nunca vai conseguir cortar exatamente junto ao muro, fica ali se calhar com 2, 3 centímetros de distância. Portanto, isso é uma das considerações que devem ter em conta. E eu escolhi este modelo por causa disso, o Cut to the Edge, e além disso é possível depois instalar módulos. Ou seja, ele funciona com uma bateria das ferramentas Works. Isso é uma vantagem, porque se vocês já tiverem ferramentas Works, podem usar as baterias das outras ferramentas, ou então daqui a uns anos, quando a bateria ficar totalmente desgastada, vocês conseguem comprar facilmente a bateria, porque é uma bateria igual a outra ferramenta Works. É uma bateria de 20 volts e neste caso 2 amperes, se não me engano. No meu jardim isto significa que consegue cortar a relva durante 1 hora, depois vai carregar e se eu puser, por exemplo, para cortar a relva durante 3 horas, ele vai carregar, quando estiver carregado volta a cortar, volta à base passado 1 hora e faz isto para poder cortar a relva durante 3 horas. E ele se estiver a cortar e a bateria estiver a acabar e tiver na mesma que fazer um ciclo, ele vai à base, carrega e volta a cortar. Mas pronto, eu já estou aqui um bocado a falar de alguns conceitos ao mesmo tempo. O que é que vocês devem ter em conta? Só vale a pena comprarem um robô destes se vocês tiverem o vosso jardim mais ou menos plano, ou seja, não podem ter muitos declives. Caso contrário, depois o robô poderá ficar preso ou poderá fuçar na relva e vai fazer buracos. A primeira coisa que se tem que fazer quando se tem o robô é instalar um fio que vai cobrir o perímetro todo da área do vosso jardim, que é para o robô saber quais são os limites e para quando tem que carregar, geralmente o que é que ele faz? Ele segue para um dos lados e quando encontra o fio, vai seguindo o fio até chegar à base. Ou seja, o fio tem que ficar instalado pelo perímetro todo e vai ligar à base, e a base, como está ligada à eletricidade, o fio tem uma pequena corrente e o robô consegue ler isso e consegue andar ali à volta. É claro que já existem robôs, por exemplo, com GPS, que já não precisam disso porque depois vão saber exatamente onde estão. E este Landroid, e eu comprei um modelo, não tem GPS, não tem nenhum dos add-ons que existe. O que ele faz é cortar a relva de forma relativamente aleatória, tem um próprio algoritmo que sabe que tem que fazer certos padrões para cobrir uma área de 100 metros e vai fazendo esses padrões e vai achando que já cortou tudo. O que eu vos posso indicar é que ao início vocês notam
que ele ainda não cortou tudo, vai fazer ali alguns riscos e vão ficar com a relva um bocado maior nos sítios e menor noutros, mas ao fim de alguns dias já ficam com tudo alinhado e não notam que o robô anda a cortar e a faltar cantos. E se tiverem árvores, por exemplo, vocês podem fazer depois uma espécie de ilha, na internet encontram as instruções todas, mas conseguem fazer uma ilha com o fio e assim ele evita as árvores. Não precisam de fazer isso porque ele, quando encontra um obstáculo, se vir que fica preso, ele vira para o outro lado. É claro que se vocês já tiverem obstáculos que estão sempre lá, o melhor realmente é fazerem esse tipo de ilhas com o fio para garantirem que ele não vai tentar ficar ali preso, porque depois, se as rodas ficarem presas, ele vai acabar por arrancar a relva se tiver muito tempo no mesmo sítio a tentar andar. O que ele sabe é, se as rodas não conseguirem andar, ele tem que mudar a direção. Mas pode ficar depois preso num sítio em que as rodas vão ficar sempre a andar e ele assume que continua a andar em frente. Portanto, o método dele é, ou é chegar ao fio e sabe que tem que virar para o outro lado, ou então quando batem alguma coisa e as rodas não conseguem mexer, ele sabe que tem que ir para o outro lado. Portanto, é este tipo de inteligência que tem. Em relação a instalar o fio, o que eu recomendo é que vocês deixem sempre algum fio de parte em algumas zonas, porque às vezes vocês vão ter que ajustar o cabo, vão ter que, por exemplo, encurtar, ou vão ter que pôr com uma distância maior, porque achavam até que o robô conseguia passar, que ele tem uma peça para vocês medirem, e dependendo da zona onde estão a instalar o fio, podem pôr o fio mais perto ou mais longe do muro, ou se a relva está ao nível do passeio, podem pôr mais perto, para ele cortar mesmo ali a parte perto do passeio. Portanto, em relação às instruções, tens mesmo todos os dados, e eu posso dizer que não fiz nenhuma gravação da instalação nem nada disso. Fui seguindo o vídeo e vi que existiam outros vídeos a explicar perfeitamente isso, e foi muito simples. Portanto, é a parte mais chata, porque tem que estar a instalar o fio, tem que estar a fazer os ajustes, e depois o que é que convém? É começarem a ver o robô a cortar e começarem a garantir que não existem ali zonas de cantos em que realmente vocês fizeram um canto e se calhar têm que reduzir a área que ele vai cortar para não rasparem certas partes. Porque eu reparei que, por exemplo, em alguns cantos, ele ao fazer a curva raspava na relva e começava-me a tirar a relva. Portanto, eu depois encurtei o cabo e assim ele já não passa na área. Claro que depois aquela zona eu tenho que cortar manualmente, mas são sempre zonas pequenas e é sempre melhor cortar uma zona pequena do que ter que cortar o jardim todo. Então, o que acontece é que o robô, ao fim de algum tempo, vocês já têm a área definida, já viram que está tudo bem definido à volta das árvores e conseguem começar a ter uma relva perfeita sem terem que fazer nada de especial. Aqui também outras considerações é que pelo menos este modelo dá para fazer multizonas. Eu, como só tenho um jardim simples, não experimentei, mas podem definir várias zonas, podem ligar ao Wi-Fi ou ao Bluetooth. E depois, o mais interessante do robô é que vocês podem definir qual é a área que têm de jardim, podem definir o tipo de relva que têm, se costumam pôr adubo ou não, se tem sistema de rega, a que horas é que o sistema de rega funciona, e ao definirem isso tudo, depois podem definir qual é a intensidade de corte, no sentido de se querem que ele corte muitas vezes por dia ou poucas vezes, e podem definir isso tudo e ele depois faz automaticamente tudo, ou seja, eu pus esses dados todos na aplicação e a partir daí nunca mais tive que me preocupar, e eu vejo pela aplicação que ele diz que vai cortar, ou que vai cortar só as bordas, por exemplo, e faz a gestão completa, e a fazer a gestão completa eu não tenho me preocupado, o jardim está sempre cortado. Depois, outra questão a ter em conta é que em termos de corte, ele consegue cortar desde 6 cm até 2 cm. Portanto, depois é uma questão de definirem o que é que preferem, se ter uma relva mais curta ou uma relva mais comprida. Eu, por exemplo, no meu caso, nos exemplos que vocês vão vendo, eu tenho sempre o corte mais comprido, cerca de 6 cm, porque eu gosto de ter a relva ligeiramente grande, mesmo assim ainda é pequena, porque era também com o corta-relvas tradicional, era com cerca de 6 cm que eu cortava. Portanto, nisso vocês conseguem ajustar o corte. Em relação depois às lâminas, elas têm uma durabilidade de 3 a 6 meses, depende, claro, também do desgaste das lâminas, mas vocês conseguem comprar esse tipo de acessórios muito facilmente na Amazon ou noutros sites. Eu já estive a ver, por exemplo, 20 lâminas custam cerca de 20 euros e o robô usa 3 lâminas de cada vez. Portanto, em termos de peças de desgaste, serão as lâminas. Quando elas deixarem de cortar tão bem, convém trocá-las. Em relação à bateria, pelo que eu andei a ver, ela dura cerca de 2 anos e como também é movível facilmente, também a podem tirar e comprar outra. Depois, o acessório que eu achei mais interessante que poderia comprar, mas mesmo assim custa 100 e tal euros, é o sensor de proximidade para ele se desviar de objetos que estejam no vosso jardim. Ou seja, se vocês deixarem lá um objeto, ele em vez de bater no objeto e depois perceber que as rodas não andam e tem que virar para o outro lado, pode ter esse sensor de proximidade que vocês podem instalar e ele nem chega a tocar no objeto. Ou seja, para quem tem muitas árvores e não quer estar a fazer os perímetros
com as ilhas, com o fio nas árvores, pode comprar um sensor destes, é claro que fica 100€ mais caro, mas depois não se tem que preocupar, vai saber que o robô nunca vai tocar nas árvores. Também em relação às árvores e em relação aos cantos, como se tem que dar alguma distância, ele não consegue cortar mesmo junto às árvores ou junto aos muros, portanto, essas áreas vocês depois de x tempo vão ter sempre que fazer um corte manual, mas 99% do jardim vai ficar automatizado e o robô vai conseguir cortar e vocês não vão ter nenhuma chatice. Portanto, é como eu estava a dizer, eu andei a experimentar durante um mês para ter certeza que as coisas funcionavam e tenho o jardim excelente, para já não me estragou nada de especial. Claro que eu noto que em algumas zonas dos cantos ficou ali com a relva um bocado mais rarefeita, porque ele, ao fazer as curvas, as rodas levantaram um bocado a relva, mas em 99% do jardim está perfeito, porque eu tenho um jardim também relativamente plano. Outro detalhe que eu agora também me estou a lembrar é que ele tem um sensor de chuva na parte de cima e quando chove ou quando começa a chover ele não corta a relva. Tem esse fator de proteção. Se chover, ele não costuma andar a cortar a relva. Quando para de chover, depois vocês podem pôr na aplicação um delay. Por exemplo, ele detectou chuva, durante uma hora não corta a relva. Passado uma hora, se não detectar chuva, começa a cortar a relva. As funcionalidades que me atraíram mais foi mesmo a questão de poder automatizar o próprio robô e não me preocupar com praticamente nada. Em vez de ser eu a definir, quero que cortes às segundas, quartas e sextas, por exemplo, eu deixo tudo automático e ele sabe quando é que há de cortar, vai fazendo a gestão, para já não tem falhado e vai-me sempre indicando na aplicação quanto é que já cortou, vai-me dando as estatísticas. É claro que eu não consigo ver em tempo real se ele está a cortar tudo, não é como os aspiradores robô que têm um mapeamento, isso teria aqui para robôs mais caros, mas como eu depois olho para o jardim e vejo que está tudo cortado, não tenho visto que tem funcionado. Portanto, pelo menos para uma área de 100 metros funciona. Este, o Landroid M500, se não me engano, é para uma área até 500 metros, portanto, se depois tiverem áreas maiores, claro que têm que ir para modelos maiores. E se tiverem áreas menores, também podem ir para modelos mais baratos, mais pequenos. Eu escolhi este por ser um intermédio, mas mais pela questão do cut to the edge, ligação Wi-Fi e poder fazer esta gestão inteligente. É claro que neste meio existem muitos robôs, o que eu vos posso dizer que eu não sou especialista, só tenho este para experimentar e só tenho utilizado este, mas tem funcionado perfeitamente para o que eu queria. Especialmente no verão eu tinha que cortar a relva quase semana a semana, se cortasse 2 em 2 semanas já ia ter o dobro de trabalho porque a relva já está muito maior e assim facilitou-me imenso a vida. Também outra coisa que eu noto é que como ele corta todos os dias, na zona da relva principal eu quase não tenho ervas daninhas porque ele está sempre a cortar, portanto as outras ervas nem têm possibilidade de crescer. Agora nos cantos, por exemplo, como ele não corta, eu noto muito mais que se concentram algumas ervas daninhas e aí eu tenho que fazer o corte manual e tenho que fazer essa gestão, porque 99% do jardim eu não tenho que fazer praticamente gestão nenhuma. Ele pode ficar à chuva, pode ficar no exterior, é feito para isso, portanto ele trata do jardim durante o ano todo. Depois é só mesmo aquela questão da manutenção, de lavarem o robô de vez em quando para garantirem que ele não fica com a relva nas rodas e na parte de baixo, verificar as lâminas se ainda conseguem cortar bem e depois há uma questão de usufruírem do vosso jardim bem cortado, sem nenhum trabalho. Agora, posso dizer sem margem para dúvida, no meu caso, o dinheiro que eu investi naquele robô compensa-me para o trabalho que eu tinha, especialmente na altura do verão. Estamos a falar aqui durante 3, 4, 5 meses no máximo, e eu tinha que cortar muito mais a relva. É claro que durante o inverno não tenho que cortar tanto, mas mesmo assim tenho o robô que vai-me cortando a relva e as próprias aparas da relva fazem com que a relva fique mais viva e que fique mais saudável. Pelo menos é o que eu tenho verificado. Eu tinha preocupações em relação a isso, a ver se a relva, por ser cortada todos os dias, se ia dar problemas, mas pelo que eu tenho verificado, não dá nenhum problema. Portanto, pessoal, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Como eu estava a dizer, eu tenho o robô, vou continuar a utilizar. Se for preciso às vezes fazer um vídeo específico para algumas coisas, se vir que vocês têm interesse, eu posso fazer. Podem colocar qualquer questão. É claro que eu não sou especialista, só tenho este, só vos posso falar da minha experiência com este. Portanto, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.